Olá, caros alunos, professor Júlio César, novamente para mais um vídeo do nosso curso de trigonometria. Falamos muito sobre conceitos elementares, chegamos nas razões trigonométricas, estudamos com exemplos, formalizamos, falamos sobre ângulos complementares e agora vamos fazer alguns exercícios, né, para a coisa ficar legal. Então, o primeiro exercício aqui, não coloquei enunciado nenhum, porque a coisa é bastante simples. Eu proponho que nós peguemos este triângulo retângulo aqui, de vértices A, B e C, e calculemos seno, cosseno e tangente do vértice B, certo? Do ângulo B, na verdade, né? Mas eu falo vértice porque nós estamos associando a letra do vértice ao próprio ângulo, para não colocar muita coisa, né? Mas eu poderia ter colocado um B aqui dentro, ou colocado um beta, enfim, assim por diante. Vamos lá então. Primeira coisa, seno do ângulo B, o seno de B. Lembra que nós conversamos? Cateto oposto, o seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao vértice, ao ângulo B? É o 3. Esse cateto aqui, que mede 3. Então, 3. Quem é a hipotenusa? É 5. Inclusive, esse triângulo aqui é o triângulo de Pitágoras, muito famoso, 3, 4, 5. Cosseno de B. Quem é o cosseno de B? O cosseno de B é o cateto adjacente a B sobre a hipotenusa. Se o cateto oposto é o 3, o adjacente só pode ser esse aqui que mede 4, né? Quando você acha um, você acaba encontrando o outro por consequência. Então é 4 sobre a hipotenusa, que é 5. Então nós temos 4 sobre 5. E para finalizar, vamos encontrar a tangente de B. A tangente de B é o cateto oposto sobre o adjacente. O cateto oposto a B é 3. E o adjacente é 4. Legal. Então, vem comigo. É seno. Melhor ainda, tangente. A tangente, ela não utiliza hipotenusa. É aquela que não usa o valor da hipotenusa. Ela relaciona os dois catetos. E o oposto sempre vem primeiro. Olha só, a gente não fala, pelo costume, seno, cosseno e tangente. O seno e o cosseno utilizam a hipotenusa, a tangente não. O seno nós costumamos falar primeiro, depois falamos do cosseno e por fim da tangente. É um costume que nós temos. No seno, nós falamos que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E no cosseno nós falamos que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Essa mesma ordem que nós falamos dos catetos aqui, nós colocamos aqui na tangente. Aqui no seno nós falamos que é o cateto oposto. E aqui no cosseno nós falamos que é o cateto adjacente. Então, para tangente, eu vou pegar esses dois nessa ordem e colocar aqui cateto oposto e embaixo o cateto adjacente. Então, isso fica muito simples e nós vamos ver ainda um outro método para a gente lembrar dessas coisinhas. Mas veja aqui, são coisas simples. É só questão de repetir, de praticar, de buscar entender e de associar de alguma forma essa informação. Né? Se a gente conseguir pegar uma informação nova e associar com alguma outra informação que nós já conhecemos, fica mais simples e nós vamos ver um outro método. Mas, antes, nós encontramos as razões do ângulo B e eu te convido a encontrar comigo as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente do ângulo C. Vamos lá então. O seno de C, cosseno de C e também a tangente de C. Você fala, nossa professor, mas já tá chato isso aí, vou ter que ficar olhando isso toda hora. É pouca coisa, é muito simples. Olha só, seno de C é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então é o 4 sobre o 5. O cosseno de C, cateto adjacente, se esse é o oposto, o adjacente só pode ser esse. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, 3 sobre 5. E a tangente é aquela que relaciona os dois catetos. No seno a gente fala de cateto oposto, no cosseno de adjacente, então para tangente nós vamos pegar nessa mesma ordem, cateto oposto sobre adjacente. O oposto, cateto oposto a C é 4, o adjacente é 3, então a tangente de C será igual a 4 sobre 3. Agora, esquece tudo isso que eu falei agora do seno, cosseno e tangente de C. Aliás, não esquece porque isso está certo. Mas vamos supor que você não quisesse ir por esse caminho. Lembra da aula anterior? Você assistiu a aula anterior? Nós falamos que quando nós temos um triângulo retângulo, nós sempre teremos dois ângulos agudos que são complementares. A soma deles vai dar 90 graus, sempre.
E por causa disso, nós sempre teremos algumas propriedades bem interessantes. E quais são essas? O seno de um é igual ao cosseno do outro. O cosseno de um é igual ao seno do outro. E a tangente de um é igual ao inverso da tangente de outro. Interessante. Então, para colocar os valores aqui do ângulo C, sem precisar ficar olhando para o triângulo aqui, eu só faço o seguinte, ó. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, aqui nós teremos que o cosseno de C é igual a 3 sobre 5. O cosseno de um é igual ao seno do outro. Então, aqui nós teremos que o seno de C é igual a 4 sobre 5. E a tangente de um é igual ao inverso da tangente de outro. Se a tangente de B é 3/4, a tangente de C é 4/3. E pronto, ficou muito simples e nós conseguimos finalizar esse exercício aqui de uma maneira bem tranquila, só usando aqueles conceitos que nós trabalhamos na aula passada. Vamos fazer mais um exercício? Vamos lá, vou desenhar um triângulo aqui rapidinho, fazer ele assim, ó, contrário desse daqui, só para mudar um pouquinho. Pegar aqui, vou fazer assim e fechar ali. Legal. Triângulo, retângulo. Vou colocar aqui as medidas. 4, 2 e 2 raiz de 5. 2 vezes a raiz de 5. E vamos lá, vamos dar o valor do seno desse ângulo alfa. Não sei quanto vale esse ângulo alfa. Mas vamos ver quanto que dá o seu seno, né? É isso que está sendo proposto. Então, o seno de alfa vai ser cateto oposto a ele, é o que está lá na frente, sobre a hipotenusa. 4 sobre 2 raiz de 5. Aqui, por uma questão de tempo, eu vou dar uma aceleradinha, tá? Ó, 4 sobre 2 raiz de 5, nós podemos simplificar 4 com 2, e aqui vai ficar 2 sobre raiz de 5. E aí nós vamos multiplicar por raiz de 5 só para racionalizar, levar esse radical lá para cima. Aí, então nós teremos que o seno de alfa é igual a 2 vezes raiz de 5, que fica assim, sobre 5, porque raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. Esse expoente 2 anula aqui o índice da raiz. E aí nós chegamos a 5. Isso aqui é propriedade... coisa bastante simples, propriedade de radiciação inclusive. Então eu não vou me ater a isso daqui, porque senão o vídeo vai ficar muito mais longo. Agora vamos lá, cosseno de alfa. Cosseno de alfa. O cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. 2 sobre... aqui eu queria escrever de vermelho, acabei esquecendo. 2 sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 5. Novamente, vou simplificar 2 com 2, aqui em cima vai sobrar apenas 1, 1 sobre raiz de 5, e aí eu vou multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo, e aí nós vamos ter que o cosseno de alfa é igual a 1 vezes raiz de 5, que é a própria raiz de 5, sobre 5. Aqui, pelo mesmo motivo daqui de cima, então o cosseno de alfa é igual a raiz de 5 sobre 5. Para finalizar, nós temos que a tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembra? Seno tem cateto oposto, cosseno tem cateto adjacente. Eu pego nessa mesma ordem cateto oposto e cateto adjacente. O cateto oposto ao alfa, nós vimos aqui no seno que é o 4. E o cateto adjacente nós vimos que é 2. Essa continha aqui, muito facilmente, vai nos dar que a tangente de alfa é igual a 2. Pronto, acabamos. É só isso. Veja que é muito simples. Nossa, professor, mas são 3 razões trigonométricas? Tá, são 3. A princípio, tá? Ainda tem mais, só que essas aqui são as principais, são as iniciais. São 3. Só que as 3, elas têm uma relação muito importante dos elementos que a compõem, que as compõem, na verdade. São só os catetos e a hipotenusa, é só você saber relacionar onde vai o cateto oposto, onde vai a hipotenusa, onde vai o cateto adjacente, quando é cateto oposto com a hipotenusa, quando que é adjacente com a hipotenusa, quando que é o oposto com o adjacente. Perceba que tem até umas ordens aí que é pra gente lembrar, certo? Então,
é isso aí, minha proposta para esse vídeo era resolver esses dois exercícios. Esse daqui falando do conteúdo da aula passada, que é sobre ângulos agudos complementares, que sempre aparecerão em triângulos retângulos, sempre, tá? E fazer mais um exercício onde nós encontramos aqui seno, cosseno e tangente de um certo ângulo qualquer. Esse tipo de exercício é bem básico, mas dá pra gente trabalhar essa montagem de seno, cosseno e tangente de alfa. Se quiséssemos ampliar esse exercício, poderíamos ter colocado um ângulo beta aqui e pedido então seno, cosseno do ângulo beta. E aí nós teríamos como resposta, ó, o seno seria esse daqui, o cosseno seria esse daqui e a tangente seria 1 sobre 2, porque 2 é o mesmo que 2 sobre 1, né? Então o seno seria esse daqui, ó, cosseno de um é igual ao seno do outro. O cosseno seria esse daqui, porque o seno de um é igual ao cosseno do outro. E a tangente seria meio, porque a tangente de um é igual ao inverso da tangente do outro. Certo, gente? Espero que tenham gostado de mais essa aula. Deem o joinha de vocês, inscrevam-se no canal e até a próxima. Valeu!